Oi pessoal, eu sou Kátia, doutoranda em Educação Matemática e Tecnológica pela UFPE e professora assistente da Universidade Federal Rural do Semiárido. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre as políticas públicas para a EAD e os desafios e perspectivas para o futuro da EAD no Brasil. Para podermos discutir esse tema, a nossa agenda de hoje trata de alguns itens que são importantes para a compreensão do tema a ser tratado, como as demandas nacionais que deram origem às primeiras políticas públicas para a EAD, quais são as políticas públicas, sejam elas ainda ativas em execução ou as que já foram descontinuadas, como está hoje a EAD no ensino superior, qual é a realidade atual das políticas públicas para a EAD e quais são os desafios, tanto atuais quanto futuros, e as perspectivas para o futuro. Como demandas nacionais que deram origem às primeiras políticas, a gente pode citar uma bastante importante, que foi o compromisso assumido pelo Brasil com outros 9 países na década de 90, que visava garantir a melhoria e a universalização da educação básica. Para formalizar esse compromisso, foram inseridas 2 metas no novo PNE, que vocês já devem ter tido acesso. Uma delas fala de promover, até o final da década, a oferta de educação superior para pelo menos 30% da faixa etária de 18 a 24 anos, que é considerada a faixa etária de realização do ensino superior, jovens recém-saídos do ensino médio, o principal público-alvo para o ensino superior. E a segunda meta, ampliar a oferta de ensino público de modo a assegurar uma proporção nunca inferior a 40% do total das vagas, prevendo inclusive a parceria da União com os estados na criação de novos estabelecimentos de educação superior, o que vem sendo realizado através da criação de novas universidades pelo país todo. Bom, algumas ações podem ser citadas para que se possa colocar em prática esses compromissos que foram assumidos e formalizar e conseguir realizar essas práticas ou os resultados pretendidos com as metas que foram estabelecidas para o PNE. Uma delas é a universalização do ensino. Então, programas de alfabetização na idade certa, programas de melhorias no ensino médio e também da expansão do acesso ao ensino superior tem a ver com a universalização do ensino. Os programas já voltados à formação de professores, como a expansão dos cursos de graduação, especificamente das licenciaturas, eles estão mais voltados não à universalização, e sim à qualificação tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, em função de que muitos professores ainda atuam em sala de aula na rede pública sem a formação ou qualificação adequadas para a sua área de atuação, sejam eles sem nível superior ou atuando em área diversa da área para a qual tem a sua formação. Uma outra ação importante é a acessibilidade e a informação, para que esse professor tenha acesso às tecnologias que vão poder apoiar o ensino na sala de aula e que a acessibilidade seja garantida nas escolas. Como políticas públicas resultantes dessas demandas, a gente cita uma iniciativa bastante importante que fez parte desse marco histórico, que foi um consórcio de universidade chamado de Unirede. A partir das discussões desse consórcio e das iniciativas, o Ministério da Educação criou uma secretaria específica para tratar de educação à distância, chamada SEED, Secretaria de Educação à Distância. Essa secretaria foi responsável pelas ações que criaram a Universidade Aberta do Brasil, que existe até hoje.
também foi responsável pela criação do Pró-Licenciatura, que foi um dos primeiros programas para estimular os professores da rede pública de ensino básico, sejam eles do ensino fundamental ou do ensino médio, a realizarem a sua licenciatura para os que não tinham e a licenciatura na área certa para os que estavam deslocados de área. A SEED contava com o apoio do FNDE, que realizava o fomento, o pagamento de bolsas para os professores que atuavam nesses programas de formação, e da plataforma Freire, um sistema responsável pelo cadastro e inscrição desses professores nos cursos. Essa plataforma Freire funcionou com a interação de municípios, estados e do governo federal, onde os gestores eram responsáveis por aprovar ou não o cadastro de seus professores em determinados cursos. Posteriormente a essas primeiras iniciativas, a Universidade Aberta do Brasil, há cerca de 5 anos atrás, foi migrada para a CAPES, ou seja, a gestão da Universidade Aberta do Brasil passou a fazer parte da CAPES. Em função de todo o know-how da CAPES, em pós-graduação, se imaginou que também esse know-how poderia ser usado para a formação básica. Atualmente, a gestão dos programas de educação à distância e das políticas de educação à distância foi recentemente migrada para a Secretaria de Ensino Superior, também no MEC. Essas políticas públicas para a EAD, elas enfatizam algumas ações, e a gente citou aqui as principais para vocês, como a centralização das ações para a educação básica e da formação de professores na CAPES, a ampliação das políticas públicas para a formação de professores, com a implantação de vários programas diferentes, a criação da Universidade Aberta do Brasil, já falamos agora sobre isso, o INEP e o FNDE passam, então, a atuar como espaços de acompanhamento, avaliação e financiamento, direcionados à educação básica e à formação de professores. Então, como eu já disse anteriormente, o FNDE fica responsável pelo fomento e pelo acompanhamento, e o INEP responsável pelo credenciamento e avaliação das instituições para a oferta desses cursos. A democratização do acesso ao ensino público também é um conjunto de ações que estão fortemente sendo executadas. Citando alguns programas específicos, de formação de professores em diversas áreas, a gente tem os primórdios da formação de professores, como o Pró-Formação, que era um programa de formação de professores em diversos níveis, o Pró-Licenciatura, que foi o primeiro programa de formação de professores voltado especificamente para licenciar os professores da educação básica, a Universidade Aberta do Brasil, que inicialmente surgiu para democratizar o acesso ao ensino superior e nos últimos 3 anos vem focando especificamente a formação de professores. O ProUCA, que foi um programa chamado Um Computador por Aluno, que distribuiu laptops tanto para alunos quanto para professores e gestores da educação básica no Brasil, um programa largamente executado, acompanhado e avaliado pelo Ministério da Educação. Uma outra ação bastante interessante é que se verificou que muitos professores já tinham curso superior e buscavam cursos de pós-graduação na área. Como a oferta de vagas na pós-graduação, principalmente em cursos de mestrado e doutorado, é bastante restrita, o MEC começou a investir esforços na criação de mestrados profissionais à distância, para que esses professores fossem formados em serviço. Então, hoje nós temos como principais o Profimate, o mestrado profissionalizante em matemática,
o Profis, mestrado profissionalizante em letras, e o em física, desculpem, e o Prof. Letras, mestrado profissionalizante em letras. Uma outra ação que ainda não foi descontinuada é a Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica, RENAFOR, que em parceria com municípios, estados e universidades federais, busca levar aos professores da educação básica a formação em diversos níveis, sejam cursos de aperfeiçoamento e de extensão ou cursos de pós-graduação. Algumas dessas políticas aparecem aqui, como a plataforma Freire, que a gente viu que era utilizada para a inscrição dos professores nos cursos, hoje em dia já está caindo em desuso. O Profimate, que é o exemplo de um dos mestrados profissionalizantes, a Rede Nacional de Formação de Professores, que ainda está em atuação, e uma das mais novas políticas são os cursos de idiomas à distância, para permitir que os nossos alunos e professores possam participar, por exemplo, de programas como Ciências Sem Fronteiras, a partir da proficiência em um idioma estrangeiro. A Universidade Aberta do Brasil, como a gente já viu, ela continua em funcionamento, né? Uma outra política bastante importante, que a gente ainda não citou, foi o REUNE, que é o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. Aí vocês podem me perguntar, mas o que a reestruturação e a expansão das universidades federais tem a ver com a formação de professores ou com EAD? Tem muito a ver com isso, porque foi através do REUNE que foram autorizadas as vagas abertas para professores de educação à distância, ou seja, os primeiros professores concursados nas universidades públicas do país para atuarem diretamente com a educação à distância, tiveram suas vagas autorizadas a partir do REUNE, né? O Enem, que possibilitou a expansão do acesso a essas vagas, ou seja, candidatos a universitários que anteriormente só tinham acesso às universidades mais próximas ou de sua região, hoje podem concorrer às vagas do país todo através do Enem e do SISU também. O Plano de Formação Continuada, que faz parte do Sistema Nacional de Formação, vem sendo executado pelas universidades públicas, sejam elas federais ou estaduais, ao longo dos últimos 4 anos. Uma outra ação bastante importante para a disseminação da EAD no Brasil é a possibilidade ou a autorização para que as universidades ofertem 20% da sua carga horária de qualquer curso superior à distância. Isso possibilita que algumas disciplinas possam ser feitas à distância ou que parte da carga horária das disciplinas possa ser realizada à distância. Possibilita a flexibilidade na formação tanto interna na universidade, como para os alunos que queiram ter uma parte da sua formação em outra universidade e fazer o aproveitamento dessas disciplinas. Alguns dados aqui sobre as demandas e sobre a expansão da EAD no país. Até então, as demandas para a EAD eram de estudantes que, ao fim da educação básica, procuravam o ensino superior, né, e de professores que buscavam a sua formação para melhor atuar, sendo expandindo ou qualificando a educação básica. Com as ações de expansão da educação à distância, em 2002, efetiva-se o processo de credenciamento das instituições de ensino superior para ofertar essa modalidade, os cursos nessa modalidade à distância. Nessa época, do total de vagas ofertadas, 818.580 vagas foram destinadas à educação à distância. Porém, esse gráfico nos mostra que já em 2006 a oferta era bem maior do que isso, porém
com uma fatia bem pequena destinada às vagas no setor público de ensino. Em relação à realidade atual, um fator importante de se ressaltar é a justificativa da opção pela EAD, ou seja, por que optar pela EAD para universalização do ensino superior e formação de professores. Primeiro, por aspectos especificamente pragmáticos, como a diminuição do custo de formação, as questões de localização geográfica e de acesso físico e temporal a um curso executado presencialmente, e a possibilidade da formação em serviço, ou seja, que esses cursos não prejudicariam a atuação do professor em sala de aula. Outros aspectos dizem respeito a questões pedagógicas, como o uso das tecnologias de informação e computação e comunicação para a construção de novos paradigmas de formação e atuação desses professores na educação básica. Em relação à implantação dessas políticas, a gente percebe nesse gráfico a evolução do acesso, do número de vagas e da criação das universidades, né? Ou seja, da expansão do ensino superior, onde em 2002 nós tínhamos 45 universidades distribuídas em 148 campos e por 114 municípios, passando por 59 universidades no período de 2003 a 2010, atendendo 274 campos e 231 municípios, e no período de 2011 a 2014, que são os dados mais atualizados, 63 universidades distribuídas entre 321 campos, já com um número com a impossibilidade de mensuração do número de municípios em função da disseminação do acesso pelos cursos à distância. Aqui a gente vê o início, que foi da década de 90 aos anos de 2001 e 2002, do acesso ao ensino superior. Então a gente nota que de 97 a 2002 houve um decréscimo do acesso ao ensino superior, onde se chegou a mais de 10% em 96, em 97 e 98, esse percentual de acesso começa a cair até chegar a menos de 2% da população nessa faixa de idade de 18 a 24 anos, que é a faixa correspondente ao público-alvo de início do ensino superior. Já em um gráfico mais atualizado, depois do início da EAD no Brasil, a gente verifica que de 2003 a 2012 houve um acréscimo considerável, significativo, no número de vagas ofertadas. Esse gráfico está em milhares de vagas, então em 2012 a gente teve 243.500 vagas ofertadas em cursos de graduação somente nas universidades federais do país. Em relação aos desafios atuais e futuros para a EAD, são muitos, mas a gente começa falando com as questões relacionadas à teoria e prática, principalmente no caso do professor que já exerce uma prática pedagógica consolidada e que tem mais dificuldades e resistência em elaborar as mudanças, mesmo tendo acesso à informação, mesmo tendo acesso às tecnologias. Uma outra questão é a apropriação e o letramento, onde a gente sabe que não basta que o professor saiba quais são as ferramentas que ele pode utilizar, mas sim ele também precisa se apropriar dessas ferramentas e compreender qual é o melhor uso, o uso mais adequado dessas ferramentas para o apoio ao ensino na sua sala de aula. Também em relação à docência compartilhada, um grande desafio é a articulação entre os diversos atores que atuam na docência na EAD, como tutores, professores, autores de material didático e as equipes de supervisão e coordenação pedagógica.
mas o principal desafio, que é altamente discutido hoje em dia, é a questão da massificação do acesso ao ensino superior e mais especificamente a EAD. Por quê? Porque o objetivo é não sucumbir à massificação que hoje é posta como uma proposta de democratização ilimitada do acesso. Quando se fala de democratização ilimitada do acesso, uma grande questão que nos vem à mente é: e a qualidade da formação, onde fica? Como perspectivas para o futuro, se espera, né, que os professores formados em cursos à distância, eles se apropriem não só do conteúdo específico que eles precisam lecionar na sua área de atuação, mas também de inúmeras possibilidades pedagógicas que permitam uma atuação mais efetiva desse professor em sala de aula e no dia a dia da sua escola. E também uma atuação inserida na sociedade do conhecimento, ou seja, adotando ferramentas que fazem parte do dia a dia do seu aluno na sua vida fora da escola. Uma outra questão bastante importante que se espera é a experimentação imediata, ou seja, que a questão da formação em serviço permita que os novos processos aprendidos na sua formação sejam ou possam ser experimentados e revistos a todo instante na sua sala de aula de atuação. A reflexão sobre a prática também é uma questão importante, porque ela nos permite ao professor modificar o seu próprio processo de trabalho, mas também motivar os outros colegas a fazê-lo. Em relação a novas práticas, espera-se o uso de ferramentas para a sua própria aprendizagem, a apropriação do uso das tecnologias e o desenvolvimento de novas práticas em sala de aula. Uma perspectiva bastante nova e bastante importante que surgiu que já vem sendo trabalhada, mas começa a se concretizar nesse último mês, é a possibilidade do estabelecimento ou da construção de um marco regulatório para a EAD, ou seja, uma legislação que regule realmente a oferta de cursos à distância e nos resguarde da falta de qualidade que a massificação desse acesso pode trazer. Já aconteceram sessões na Câmara dos Deputados e no Senado, onde foram convidados os principais pensadores e pesquisadores da EAD no país, para que essa discussão começasse a ser realizada e, a partir disso, a gente tenha um futuro de uma EAD de maior qualidade no Brasil. Eu deixo aqui, então, o meu e-mail para contato de vocês e fico à disposição no fórum para que a gente possa discutir um pouquinho mais e tirar algumas dúvidas sobre a regulamentação da EAD e o futuro das políticas públicas para a EAD no Brasil. Obrigada.